Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para a Tua glória e para o Teu louvor. Queremos Te dar graças em nome do Senhor Jesus, porque um dia essa salvação chegou até nós, e no dia aceitável o Senhor ouviu a nossa voz, o Senhor nos alcançou e por isso nós estamos aqui nessa noite, para apresentar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado por tudo quanto nós ouvimos aqui nessa noite. Ó Deus, obrigado por esse testemunho tão vívido da ação, da proteção e da guarida do Senhor. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que age, e nós pedimos ao Senhor que fales ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Enfim, Paulo, depois de uma viagem extremamente tumultuada, Paulo chega a Roma. Quando Paulo foi alcançado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus deixou muito claro qual que era o propósito dele através da vida de Paulo, dizendo para Ananias: Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para pregar o meu nome para o povo, diante dos reis e diante dos gentios. A forma como Deus leva Paulo até Roma é uma forma que muitos de nós talvez não entendêssemos como uma maneira de Deus agir. A forma como Paulo vai cumprir o propósito final de Deus na sua vida, a maneira pela qual Deus usa para levá-lo até Roma é através da prisão, é através dos grilhões. Paulo chega em Roma como prisioneiro. Paulo chega em Roma como um prisioneiro de César, como um prisioneiro que havia apelado para César. Eu acho interessante nós observarmos essa perspectiva, porque nós somos muito precipitados em encaixotar Deus, em estabelecer princípios nossos para Deus e querer que Deus atue de acordo com a forma que nós pré-estabelecemos para Ele agir. E Ele é Deus.
Deus, ele não se limita às nossas fórmulas, nem mesmo à limitação do nosso entendimento e da nossa compreensão. A forma pela qual Deus leva Paulo para Roma, seu servo, servo do Senhor Jesus, é em cadeias, é como um prisioneiro, é aprisionado. Paulo não chega em Roma, como nós ouvimos aqui, né, durante esses dias, a semelhança de Jesus, que chega em Jerusalém montado no jumentinho. Paulo não chega em Roma numa carruagem, mas Paulo chega em Roma na condição de prisioneiro. Se os irmãos se lembrarem, ele chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, a cidade toda entra em polvorosa. Há um tumulto muito grande provocado pelos judeus que vieram também da dispersão. Aquela era uma época e uma celebração em Jerusalém, o Pentecostes, quando os judeus vinham de todas as partes do mundo para Jerusalém, a cidade sagrada, para aquela celebração. E quando aqueles judeus da dispersão, que moravam no mundo gentílico ou no mundo helênico, quando eles estão em Jerusalém e veem Paulo dentro do templo, aqueles judeus que tinham ouvido ele pregando Jesus lá no mundo gentílico, aqueles judeus começam a gritar, arrancam Paulo para fora do templo, a chutes e a pontapés, e cria uma confusão tão grande na cidade que o interventor Cláudio Lísias, preposto de Roma, ele tem que vir com o exército para acabar com o motim, porque aquilo poderia se transformar num motim e tinha que ter a intervenção de Roma. Então Paulo é aprisionado. Paulo é aprisionado, é levado para o forte, e ali os judeus armam a cilada para poder matá-lo, fazem um juramento de anátema, que não comeria enquanto Paulo estivesse vivo, tal era o ódio que eles tinham por Paulo. E um sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, sabendo dessa armadilha dos judeus que queriam matá-lo, ele procura Cláudio Lísias e conta para ele aquela armadilha. Então ele resolve mandar Paulo para Cesareia, que era o lugar de onde governava Roma sobre toda a Palestina. Chegando em Cesareia, os judeus então descem para acusar Paulo. E o preposto de Roma, tentando agradar os judeus, pergunta se Paulo quer ir para Jerusalém para ser julgado pelos judeus. E Paulo então diz: eu estou no tribunal de César e eu apelo para César. Por causa disso, por ter apelado para César, diante do tribunal de César, Paulo então é conduzido como prisioneiro para a cidade de Roma. E vai para Roma. O navio em que ele vai para Roma, aquele navio sofre um naufrágio. Durante 21 dias, aquele navio fica na voragem do mar, numa tempestade no mar, onde o vento dava contra aquele navio e que ele rodopiava por todos os lados. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, todos já desesperados, pensando que era o fim. Então Paulo, no meio daquele naufrágio, ele se coloca de pé e diz para o comandante do navio, para o centurião que o conduzia prisioneiro, coloca-se de pé e diz: o Deus a quem eu sirvo me mostrou, através do seu anjo, que ele não vai permitir que nenhuma alma desse navio pereça. Então, vocês podem comer. Nós vamos ter muitos danos materiais, mas confiem que ninguém vai perecer, ninguém vai morrer. O Deus a quem eu sirvo me revelou, me mostrou
que ninguém vai perecer. É surpreendente o fato de que um servo de Deus é aprisionado injustamente, não cometeu nenhum crime contra o Estado, nem contra qualquer pessoa, não atentou contra a ordem pública, está preso injustamente, não perseguido pela justiça, mas preso por causa da justiça de Deus, da revelação de Deus, aprisionado num navio, passa por um naufrágio pela voragem do mar, como ele diz, durante 21 dias. Todos desesperados. Os marinheiros baixaram o bote e tentaram fugir. E Paulo diz para o comandante, se esses aí fugirem, nós realmente estaremos perdidos. Aí o comandante manda cortar as cordas e o bote se vai e os marinheiros são obrigados a ficar no navio. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, para o fato de que, embora preso, embora num navio que passa por um naufrágio, que todos imaginam que vão se perder, Deus, o Senhor, em momento algum abandonou Paulo. Em momento algum, apesar da adversidade da situação, apesar da forma adversa, da maneira que contraria a nossa natureza e o nosso querer, Deus está levando Paulo para Roma. E Paulo está indo para Roma não é por causa do ódio dos judeus. Paulo está indo para Roma também não é por causa dos romanos. Paulo está indo para Roma como um prisioneiro por causa da vontade de Deus. Essa é a diferença. Todo ser humano sofre. Todo ser humano. Crente, não crente. Particularmente, não acredito nas teologias que dizem que crente não sofre. Porque são desumanas. Não refletem a realidade. São triunfalistas, arrogantes e não refletem o caráter de Jesus e nem mesmo dos seus apóstolos. Todo ser humano sofre. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, a criança, a partir do momento que ela nasce nesse mundo, ela já nasce no mundo de aflições. Faz dó. Às vezes a gente vai visitar um bebezinho, uma semana de nascido, e ele já está todo amarelinho, com aquelas pintinhas de icterícia, aí tem que dar banho de sol, tem que dar banho de não sei mais o quê, porque já enfrentou a realidade de um mundo perverso, de um mundo maculado pelo pecado, e mal nasce e já começa a sofrer. Outras vezes, que dó é você ir numa UTI neonatal, encontrar lá bebezinhos que você pode colocá-los na palma da mão. Saíram para esse mundo e já encararam uma realidade de sofrimento. Nesse mundo, disse Jesus, no mundo tereis aflições. O mundo é um mundo de aflições. Nós sofremos externamente, sofremos com a fadiga do nosso corpo, sofremos à medida que o tabernáculo vai se desfazendo, sofremos com as enfermidades, sofremos internamente com as ansiedades, com os temores que nos são impostos pela vivência nesse mundo, sofremos com a insegurança pessoal, sofremos com a insegurança dos nossos filhos, olhamos para os jovens, olhamos para a vida e nos perguntamos o que há de ser dos nossos filhos, como é que eles vão passar por essa fase da vida? No mundo tereis aflições. Essa é a mais pura e certa verdade que expressa com toda clareza a realidade. O ideal de uma família perfeita, irmãos, não existe. O ideal de uma igreja perfeita não existe.
E não existe por causa de mim, por causa de você. Essas coisas idealizadas, elas mascaram a realidade. A realidade é, também não querendo ser pessimista, obviamente, mas a realidade é que nós estamos num mundo que nos impõe sofrimentos. E um homem de Deus como Paulo está debaixo de um intenso sofrimento. Mas uma coisa é sofrer, sabendo que você está no centro da vontade de Deus, e outra coisa é sofrer sem a presença de Deus. Uma coisa é sofrer, é padecer, sabendo que Deus é com você. Uma coisa é passar pela fornalha de fogo ardente, mas sabendo que Deus é comigo, que Deus está conosco, que Deus está com você. E outra coisa é ter que passar por uma fornalha dessa sem a presença de Deus. O navio está se despedaçando. As pessoas berrando apavoradas. Perderam a fome, perderam o apetite, não queriam comer, temerosas, assustadas, amedrontadas. E aquele homem baixote, envelhecido, machucado pela vida, pelos anos, debaixo de uma injustiça tremenda, se coloca de pé e diz: o Deus a quem eu sirvo disse que nós não vamos perecer, vamos comer, minha gente. Porque a presença de Deus, irmãos, é que faz a diferença em todas as coisas na nossa vida. Eu olho para a minha vida e a semelhança da vida de todos nós aqui, a vida humana é muito parecida, né? A vida humana, a trajetória humana tem as suas peculiaridades, as suas individualidades, mas ao fim e ao cabo é vida humana, é realidade humana. E eu muitas vezes fico olhando para a minha vida e dizendo comigo mesmo: se não for o Senhor, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a presença de Deus, se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, onde é que eu estaria? O que seria de mim? O que seria de você se não fosse a graça de Deus? Paulo, então, está num navio que se despedaça. Quando eles pensam que estão a salvo, o navio encalha a proa num banco de areia e começa a se desfazer. E o centurião, então, se pergunta: vamos matar todos os prisioneiros para que ninguém fuja? Alguns dos soldados queriam matar todos os prisioneiros, porque se você tinha a responsabilidade de um prisioneiro e aquele prisioneiro foge, você tinha que pagar com a própria vida. Então, entre a minha vida e a vida desses prisioneiros, antes que um deles escape, vamos matar todos. Aí o centurião, percebendo a graça de Deus, a presença de Deus na vida de Paulo, diz: não, cada um salve-se como puder. Jogam a madeira aí, os que souberem nadar vão, os que não souberem agarrem-se num toco, numa madeira, num pedaço do navio, e vamos à praia e vamos até a ilha, e assim todos se salvaram. Todos se salvam. E quando chegam naquela ilha, a ilha de Malta, todos molhados, ensopados, eles resolvem então fazer uma fogueira para poder se aquecer. E fazem a fogueira, e Paulo pega um monte de lenha e traz para a fogueira. A hora que ele joga a lenha na fogueira, levanta a mão, uma víbora, uma cobra venenosa vem agarrada na mão dele. É mole ou vocês querem mais? Aí o povo da ilha falou assim: nossa, esse homem é um tremendo pecador. A justiça divina, não conheciam Deus, mas a justiça divina não permite que esse homem sobreviva. Escapou de um temporal, escapou de uma tempestade, e agora uma cobra lhe morde.
e ficaram ali esperando o momento de Paulo cair duro, morto, porque era uma cobra extremamente venenosa. E eles estão esperando até hoje. Porque está escrito: pisarão serpentes, escorpiões e o veneno, a maldade, o aspecto peçonhento não lhes causarão dano algum. A cobra é que morreu queimada. Paulo não sofreu dano algum. Por que, meus irmãos, que Paulo não sofreu dano algum? Por causa da presença de Deus na vida dele. Embora prisioneiro, embora num navio que se despedaça, embora passando pela voragem do mar, Deus tinha um propósito na vida dele e ele estava no centro da vontade de Deus. Uma coisa é sofrer tendo certeza absoluta que não é por causa da injustiça praticada, não é por causa de ter desgraçado a vida de ninguém, não é porque eu cometi mal, não é porque eu cometi injustiça, transgredi a lei, ofendi alguém, maltratei alguém, estou sofrendo, não é por causa dessas coisas, estou sofrendo por causa da justiça de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus e pela fé que eu tenho no Senhor Deus. É uma coisa, irmãos. Eu sou daqueles que pensam que ninguém é capaz de construir uma vida feliz e abençoada em cima da desgraça alheia. Eu não consigo conceber também uma perspectiva de vida onde a pessoa, apesar das maldades, das malignidades, das injustiças, ela vai se dando bem sempre. Isso não existe. Como é que alguém pode ser feliz em cima da desgraça do outro? Como é que alguém pode querer construir uma vida abençoada, saudável, em cima da desgraça do outro? Tendo desgraçado a vida do outro, tendo pisado no pescoço do outro, tendo humilhado o outro, tendo traído o outro. Quando sofremos na certeza de que estamos no centro da vontade de Deus, há uma paz de justiça que nos invade o coração. Quando sofremos por causa das maldades que praticamos, há uma inquietação, uma perturbação na consciência. Só doido que quereria calar a consciência. Sofrer com Deus, na graça de Deus, na vontade de Deus, há um gozo e uma paz dentro do coração, dentro da alma, que nada, absolutamente nada, pode nos roubar. Glória a Deus. E aí o pessoal pensa que Paulo vai cair duro por causa do veneno da cobra, mas nada acontece com Paulo. Eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que ele era um ser divino, que ele era um Deus. Né? Os extremos da ignorância humana em relação a Deus e às coisas de Deus. Paulo descobre que o pai do principal daquela ilha está doente, impõe-lhe as mãos, ora por ele e ele é curado. Deus é com Paulo, irmãos. A presença de Deus é real e verdadeira na vida de Paulo. Paulo chega em Roma, e quando chega em Roma, Paulo é um prisioneiro. Mas ele mesmo escreve que ele está prisioneiro, mas a palavra de Deus não está aprisionada.
E se nós olharmos as cartas de Paulo, no final das cartas de Paulo, ele faz menção daqueles soldados da guarda republicana, ou seja, aqueles soldados que cuidavam da cadeia ou do lugar onde Paulo estava aprisionado, ouviram a palavra de Deus e se converteram ao Senhor Jesus. O Evangelho entra em Roma, entra no coração do Império Romano, dentro da casa do imperador, através daquele prisioneiro. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. É diferente, irmãos. É diferente quando a pessoa tem entendimento do propósito de Deus para a sua vida. Em Roma, prisioneiro, Paulo prega o Evangelho alcança soldados, o Evangelho alcança pessoas de dentro da casa de César, e por fim Paulo comparece diante do próprio César, e diante do próprio César dá testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Glória a Deus. Viver para Deus, para a glória de Deus, seguindo o propósito de Deus para a nossa vida. Não tem recompensa maior, não tem alegria maior. Sofrer, todo ser humano sofre. Não se iluda. Todos nós sofremos. Seja com os nossos problemas pessoais, psicológicos, seja com os nossos problemas familiares, sejam com problemas de enfermidades ou qualquer outro problema, lutas, adversidades, no mundo tereis aflições. É um mundo de aflições. Agora preste atenção. Uma coisa é sofrer por causa de Deus, da justiça de Deus. Outra coisa é sofrer por causa da injustiça praticada. Uma coisa é sofrer com a presença de Deus, com a graça de Deus, com a alegria de Deus, e outra coisa é sofrer sem Deus, sem a graça de Deus e sem a presença de Deus. Meu Deus, como diz o pessoal, ninguém merece, né? É uma loucura. A vida é um grande desafio, irmãos. A vida é uma luta. A vida, desde a concepção até o suspiro final, ela é uma luta, é uma grande peleja. E passar por essa luta, essa peleja, sem Deus e sem a graça de Deus, aí sim, aí é sofrimento mesmo. É o que o salmista Davi muitas vezes dizia: o homem que lutou, que pelejou, que sofreu, mas sempre consciente, se não for o Senhor, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o favor de Deus, se não fosse o agrado de Deus, os meus inimigos teriam me destruído há muito. Chegou um ponto da existência dele que ele se sentia como uma pulga. Ele não se sentia nem como cachorro. Ele sentia como uma pulga pendurada no cachorro. Olha o sentimento dele. Ó rei, saístes a perseguir uma pulga, porque eu não passo de uma pulga. Olha só. Não é retórica, não. É dor mesmo, é dor de alma. Mas por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, Deus sustentou essa pulguinha. Matou o cachorro, matou o leão, matou o urso, matou o gigante, matou o rei, matou tropas e sustentou a vida desse homem que nós conhecemos muito bem. Mas é Deus, é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o agrado de Deus. Esse mesmo Davi vai dizer: a tua graça é melhor do que a vida. Quando Davi diz que a tua graça é melhor do que a vida, ele está dizendo:
ser agradável ao Senhor, contar com o teu agrado, contar com a tua bondade, ser conhecido pelo Senhor, o Senhor saber quem eu sou, se importar comigo. Isso é muito melhor do que a vida para mim. Por isso que esses homens sofreram, mas permaneceram firmes, por causa da graça de Deus, do favor de Deus e da presença de Deus. Eu conheço a vida de quase todos os irmãos aqui, mas só Deus conhece realmente o íntimo do seu coração. Só Deus sabe qual é a sua luta, qual é a sua ansiedade. Ele sabe. E nessa noite eu quero dizer para você, com o Senhor, com a graça de Deus, com o favor de Deus, nós passamos por qualquer situação. Seja fornalhas ardentes, seja rios transbordantes, se o Senhor estiver conosco, nós temos a certeza de que não afogaremos nas muitas águas. Se o Senhor estiver conosco, temos a certeza que não queimaremos, por mais ardente que seja a fornalha. Olha que Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Quem chegou na boca da fornalha morreu sapecado. E os 3 jovens foram jogados lá dentro. Nem o chapéu, nem as roupas, nem um fio de cabelo queimou. E o Nabucodonosor olhou lá dentro e deu um berro. Nós jogamos 3 lá dentro e eu vejo 4. Quem é o 4º homem que anda ali dentro da fornalha? Né? É o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor. Olha para Ele. Confia nele. Coloca a sua vida nas mãos dele. E aprenda como Davi: Deus, tudo que eu quero é a tua graça. Tudo que eu quero é o teu favor. Vamos orar.